Muito boa noite, gente. Terminou agora Palmeiras e Santos. O Palmeiras conhece a sua terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro. E assim, gente, sem enrolação, tá? Sem enrolação nenhuma. Realmente um resultado bem vergonhoso para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pelo momento do Santos, é claro que o Santos ele vem até que numa crescente, mas bem a forma como o Palmeiras perdeu, a forma como os mais experientes entraram em campo, você vê, era muito nítido hoje que os mais experientes, como Veiga, Gabriel Menino, a nossa dupla de zaga, completamente abalados, com um semblante pesado, completamente em outra rotação. E a verdade, gente, é que a escalação foi mudada. O Abel Ferreira, ele finalmente entrou e tirou Marcos Rocha, que não dá mais, que não tem mais condições, sobretudo não tem mais clima para entrar como titular, e mesmo assim encerrou, para mim, pelo menos encerrou o ciclo do Marcos Rocha. Espero muito que seja feliz no Botafogo, que a gente viu algumas especulações, mas que realmente não tem mais como defender a entrada do Marcos Rocha, e o Abel Ferreira entrou com Endrick e Kevin. E uma coisa que eu preciso falar aqui para vocês, que foi algo que eu percebi, é que o Endrick e o Kevin, no primeiro tempo, eles ditaram o ritmo do jogo. Você vê que quando a técnica se sobressai, os jogadores que têm esse fundamento, esse fator de rendimento, que é a técnica acima da média, como é o caso do Endrick e do Kevin, eles se procuram. A técnica se procura. Você vê que eles nunca procuravam o Rony como primeira opção. Eles se procuravam demais durante o jogo, o que gerou diversas oportunidades para o Palmeiras, inclusive, fazer 2-3-0 no Santos já no primeiro tempo. E foi uma pena o Kevin não ter feito aquele gol, que o Rony completamente, assim, atrapalhou toda a possibilidade de gol, colocou a cabeça na frente. Então, assim, realmente a diferença mesmo e as possibilidades mais claras foram geradas por conta dos meninos da base. O resto do time, exceto o Piquerez e o Zé Rafael, que fez o gol, completamente apático, desgastados, com um semblante muito pesado. E a gente pode falar, sim, com toda certeza, que o Endrick e o Kevin no primeiro tempo eles eram os maestros do time, eram eles que ditavam o ritmo do jogo, a aceleração do jogo, a dinâmica, a mobilidade, a intensidade, tudo que faltou contra o Boca Juniors, infelizmente. Tava realmente muito bonito de ver o Kevin e o Endrick jogando juntos, leves, com vigor físico lá em cima, com vontade, querendo mostrar trabalho. E os experientes não acompanhando o ritmo deles. Era impressionante como os dois, eles puxaram essa responsabilidade, esse protagonismo, e eles ditaram o ritmo do jogo no primeiro tempo. Como eu falei, dois maestros dentro de campo, os dois se procurando a todo momento, com condução de bola, quebrando linhas, né? A marcação completamente desorganizada do Santos, porque os dois saíam lá de trás, eles faziam essa recomposição lá com a volância, tanto com o Zé Rafael ou com o Gabriel Menino, e já acionavam com a condução de bola, quebrando linha no 1 contra 1, com drible, e se procuravam a todo tempo, com jogadas muito perigosas. Então, assim, tava muito bonito de ver o Endrick e o Kevin jogando juntos. E até o Palmeiras, ele abre o placar com o Zé Rafael, o Gabriel Menino cobrou a falta, e o Zé, ele resvalou na bola, e abriu o placar pro Palmeiras. E acho que é importante a gente falar também que foi uma falta, que foi o Kevin que sofreu, ele que cavou essa falta, e assim, numa jogada completamente individual de técnica mesmo, né? Ele foi pra cima e ele sofreu a falta e o Palmeiras abriu o placar. Só que aí, 5 minutos depois, o Santos já fez o gol, que foi, na verdade, assim, o retrato de como o Veiga tá mal, né? O rendimento do Veiga, o que caiu absurdamente, eu não tenho como colocar em palavras aqui para vocês. O Veiga, que sempre foi esse termômetro do time, que sempre exerceu esse papel de protagonismo, que sempre exerceu a liderança, que sempre exerceu esse nível técnico acima da média também, e que, assim, atualmente não tem conseguido impor o seu futebol. É visível que ele tá muito abalado, que ele tá apático dentro de campo.
e que nesse gol do Santos originou de um passe errado dele, um passe básico, um passe assim de 1 metro, que ele literalmente desperdiçou e tocou no pé do jogador do Santos, o que originou um escanteio, e que assim, o escanteio resvalou primeiro na cabeça do jogador do Santos, e depois assim, todo mundo olhando, e o Rincon sozinho cabeceou e abriu o placar para o Santos e empatou o jogo. Bom, segundo tempo, o Abel fez algumas mudanças, né? O Abel, ele tirou o cerne do problema para mim, que era o meio de campo do Palmeiras. Assim, o Gabriel Menino, gente, é complicado, assim, o Gabriel Menino realmente, na minha visão, também é um outro jogador que já encerrou o ciclo no Palmeiras. Eu não gosto da postura do Gabriel Menino dentro de campo. Eu acho que ele tem uma postura completamente descompromissada. Eu acho que esse compromisso tático falta no Gabriel Menino. Muitas vezes ele quer inventar, ele quer jogar como um craque e muitas vezes ele esquece de fazer o básico, o arroz com feijão, e acaba comprometendo o time de uma forma absurda, assim, sabe? Ele entra muitas vezes desligado. Então, realmente, para mim, é um jogador que eu não vejo problema nenhum de encerrar o ciclo e de ter uma troca mesmo pelo Fabinho. Eu tiraria o Gabriel Menino para ontem, colocaria o Fabinho no lugar e colocaria o Zé Rafael como a sua posição de ofício mesmo, como segundo volante. Eu acho que a gente até ganharia muito com o Zé aproximado ao Veiga e aproximado da área também, já que ele começou a sua carreira como meia mesmo, né? E foi se adaptando a segundo volante e sempre desempenhou essa função muito bem. E aí, como eu falei, né, no segundo tempo, o Abel, ele fez uma mudança que não é corriqueira, né? Ele retirou o Menino, o Veiga e o Zé e colocou o Rios, o John e o Fabinho logo aos 12 minutos. Isso não é normal, não é habitual do Abel Ferreira. E o engraçado é que antes dessas substituições, o Santos, ele teve uma chance clara, que o Everton, ele fez realmente uma defesa muito bonita, né? Mas o Santos chegou por conta de um buraco, assim, no meio de campo do Palmeiras, o que comprova e afirma essas substituições do Abel Ferreira no meio de campo, que realmente era um problema mesmo, né? Era uma dificuldade que o Palmeiras estava no jogo inteiro, assim, o meio de campo do Palmeiras inexistente, nulo. E aí, aos 25 minutos, veio o segundo gol do Santos. E foi, assim, um gol que, assim, o Murilo, ele já estava dando indícios que ele não estava bem no jogo. Aliás, a dupla de zaga, né? E o Murilo, ele já estava... ele já tinha algumas jogadas que ele estava, assim, entregando, que ele não conseguia acompanhar. E, como eu falei, indícios mesmo, né? Desculpa, gente, não foi nada no Murilo. Foi uma disputa de bola normal, não aconteceu nada. Aliás, sabe o que aconteceu? O Murilo, com essa mania de jogador brasileiro, de que quando encosta, cai. O Veiga tem muito isso também, tem muito essa característica de encostar, já cai e pedir a falta. O jogador, ele é encostado e pede a falta. E o Marcos Leonardo, ele aproveitou, né? Ele fez a jogada, ele tocou pro lado e se apresentou na área e fez o gol, e o Santos virou o jogo. E depois do gol do Santos, assim, o Palmeiras foi um jogo completamente desorganizado. O Palmeiras não conseguiu se encontrar mais em campo. Até os meninos as chances até que o Palmeiras teve foram de conduções, de criatividade dos meninos da base, John, o Luiz Guilherme entrou muito bem também. E foi por isso até que o Palmeiras conseguiu chegar ao gol do João Paulo. Então, foi assim, gente, muito complicado de ver o Palmeiras jogando desse jeito, completamente desorganizado, assim. E assim, mais uma coisa, gente, Flaco Lopes, tá difícil de te defender. Tá muito difícil de te defender, uma vez que, assim, gente, ele é centroavante, ele é pago pra finalizar. E além disso, como que o cara não sabe a própria regra do trabalho dele? Como que ele não sabe que o Gomes estava à frente da linha da bola? Era para ele finalizar aquela bola. Ele é o centroavante, o Gomes é zagueiro. Era para ele finalizar aquela bola. Era só finalizar, mas foi inventar. Isso é completamente uma atitude de insegurança. O cara não tá seguro e não consegue finalizar na cara do gol. O cara é centroavante, ele não finalizou na cara do gol do João Paulo. Ele passou a bola
E o Gomes, obviamente, ele estava impedido, ele estava à frente da linha da bola. Como que ele não percebeu isso? Né? Como eu falei, como que o cara não sabe a própria regra do trabalho dele? Né? Então, assim, é puramente insegurança isso, né? Para um centroavante estar na cara do gol e não finalizar, não tem como, não tem como defender. Tá difícil de defender o Flaco Lopes. Eu sempre defendi aqui, falando que é um cara que é muito promissor, que tem técnica, que tem recurso, que cabeceia bem, que sabe sim fazer a condução de bola, né? Que sabe se apresentar dentro da área, mas tá realmente muito complicado defender o Flaco Lopes. Então, assim, gente, de verdade, foi uma derrota, assim, bem vergonhosa pro Palmeiras, né? Dentro de casa. É claro que a gente tem que levar em conta também a parte de que o Palmeiras tá, sim, muito abalado por conta dessa saída na Libertadores, como a torcida está reagindo a isso, tudo que tem acontecido de extra-campo com o Abel Ferreira também, a postura dele. Eu tô muito curiosa para ver a coletiva dele, então saindo daqui eu já quero ver a coletiva dele, mas de verdade, gente, é complicado defender alguns experientes dentro de campo, porque realmente o rendimento é algo assustador. A queda de rendimento é algo assustadora. Eu espero de verdade que, por conta dessa derrota, o Abel não pense que tem que voltar com aquele time, com Marcos Rocha, com Breno Lopes, com a dobradinha na lateral, só porque puramente a gente perdeu do Santos num clássico e tirar os meninos. Eu acho que esse literalmente não é o caminho a ser seguido. Eu acho que os meninos mostraram que estão prontos e mais, estão acima em vontade, em vigor físico, em técnica, em tática, do que muitos que já, para mim, encerraram o ciclo dentro do Palmeiras. Enfim, vamos ver como é que serão os próximos capítulos e, de novo, estou muito curiosa para saber como que vai ser a coletiva do Abel Ferreira. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Gente, é muito importante a sua inscrição junto com o seu like, porque o like também é um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui na plataforma, aqui no YouTube. Hoje tem live na Pitaco Palmeirense, eu espero vocês às 10h15 mais ou menos. Combinado? Muitos e muitos beijos e avante palestra sempre.